Dando continuidade ao nosso curso de Shell Script para OSINT, vou estar trazendo aqui alguns utilitários que vocês podem utilizar durante uma fase de coleta de informações. Quem já faz parte do nosso curso, em nosso diretório e também na área do curso, eu vou estar disponibilizando o código-fonte, mas aqui nessa aula eu vou apenas falar um pouco de como funciona, como pode ser útil esses scripts. São 5 scripts, de forma gradual eu fui fazendo as melhorias dele, né? Temos o info 1, 2, 3, 4, 5. E do que se trata esses 5 scripts? Tratam-se de obter, né, extrair informações de arquivos esses como metadados, e também tirar o hash desses arquivos que posteriormente pode ser utilizado em uma auditoria. Em um dos nossos scripts, a possibilidade de você fazer um crawler no Google, na pesquisa do Google, e já trazer os arquivos referentes a essa pesquisa. E aí esses arquivos você poderia estar extraindo esses dados. Além também de um deles te possibilitar você colocar o URL, né, o endereço de um site, ele fazer a extração dos arquivos referentes a esse site, a essa página, e posteriormente você tem a possibilidade de estar extraindo informações ou mesmo o hash desses arquivos. Todos eles são bem simples, todos estão comentados. Por exemplo, se eu vier aqui, vejam que está aqui o nosso cabeçalho, que a gente aprende a fazer de forma automatizada durante o nosso curso. Aqui algumas condições de existência, e como vocês podem ver, está tudo comentado, criação de variáveis. Código bem simples aqui de 56 linhas, mas que te possibilita a você fazer, nesse primeiro caso aqui, uma extração. Se eu der um -n10 info 1, aqui ó, esse script verifica em um diretório o tipo de arquivo e tira o hash. E como é que eu poderia estar utilizando? /, info1, e aqui ó, ele mostra a sintaxe, o script mais o caminho do diretório. Como vocês estão vendo aqui, eu não tenho nenhum diretório ainda, né? Ou seja, esse primeiro script, ele precisa de um diretório, assim como o segundo. O terceiro, ele já cria um diretório, isso aqui, ó, ele analisa os arquivos de um diretório local, ou você pode estar baixando os arquivos de uma URL e analisando eles depois. E o nosso arquivo número 4, ele faz a mesma coisa, só que ele te dá outras possibilidades, que daqui a pouquinho eu vou estar mostrando na execução como ele poderia ser utilizado. E o nosso último, que aí sim é um pouco mais elaborado, nano info 5, deixa eu ver quantas linhas, também são poucas linhas, ó. 85 linhas, mas aqui já está um pouco mais bem elaborado, ele já traz funções um pouco mais específicas. Mas eu vou executar ele de início para que ele crie um diretório que possamos utilizar nos outros scripts, tá? Então, como é que eu uso ele? /info 5 e dou Enter. Ele traz aqui o cabeçalho e aí ele me pergunta o termo de busca. Eu vou estar digitando o nome do nosso amigo e doutor Emerson Venditti. Está dando Enter. E aqui ele te dá as opções. Se você quer baixar os arquivos relativos a esse termo, Emerson Venditti. Se você quer só PDF, doc, PPT, XLS, TXT, ou depois, lógico, os nossos alunos com o código-fonte vai ter a possibilidade de incrementar, né, adicionar outros tipos de arquivos e melhorar esse código. Ele já está comentado, então está fácil de você reaproveitar para outras finalidades. Neste caso aqui, eu vou escolher a opção 1, trazer os PDF e vou dar Enter.
que ele vai fazer nesse momento? Ele vai criar um diretório chamado arquivos baixados. Ele entra nesse diretório, ele faz uma busca no Google por esse termo Emerson Vendigt e extrai os arquivos onde é encontrado esse termo. Baixa esses arquivos em PDF e salva dentro desse diretório. Aqui, ó, eu já coloco a sintaxe formada pelo nosso script. Se você quisesse copiar isso daqui e ver como é que fica, quais arquivos estão disponíveis, eu também já deixo ele aqui visível. Quando ele termina de fazer a extração dos arquivos, ele pergunta se você quer fazer outro tipo de extração. Eu quero agora só doc, eu quero só txt. Se não, qualquer uma outra tecla que não seja as permitidas, vai fazer com que a opção seja inválida e você saia do script. Se eu der agora um ls, eu tenho aqui um diretório arquivos baixados. Se eu entrar nesse diretório, é um ls, estão aqui os arquivos baixados. Ó. Se eu vier aqui e abrir cursos, módulo 3, info, arquivos baixados, estão aqui os arquivos, ó. Crime cibernético, deixa eu abrir aqui o crime cibernético para você ver. Está aqui, em algum momento aqui vai aparecer o nome do Dr. Emerson, ó, Vendigt, se eu der um Ctrl F, Emerson Vendigt, como vocês estão vendo aqui. Então, nosso script está funcionando muito bem. Agora que eu já tenho os arquivos baixados, eu posso me valer aqui dos meus outros scripts. O primeiro ali, o info1. O que o info1 faz? Ponto info1. Se eu der um enter, ele mostra aqui como eu tenho que estar utilizando. Primeira coisa, o nome do nosso script e depois o caminho, que eu já tenho aqui, ó, arquivos baixados. Então, arquivos baixados. Vou estar dando enter. O que ele fez aqui? Ele foi lá no diretório, ele verificou o tipo de documento, a versão, que também muitas vezes é importante, a quantidade de páginas, e eu pedi para que meu script tirasse um hash MD5. Poderia ser SHA-256, poderia ser até mesmo base 64, mas eu preferia que MD5. E ele fez isso para todos os arquivos. Isso também não necessariamente seja só para arquivos de texto, mas para imagem, para zipados também, qualquer tipo de arquivo. Então, o nosso primeiro script, ele faz esse serviço. Né? Vamos agora para o nosso segundo script. O nosso segundo script também é necessário passar-se o caminho. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Arquivos baixados, vou estar dando enter. E aí, o que ele faz? Ele, além de verificar o caminho, verifica o tipo de documento, 1.5, 19 páginas, ele também tira o hash, mas ele extrai também os metadados. Por exemplo, aqui ele traz, utilizando o utilitário asIfTo, e eu coloquei nos scripts uma possibilidade, caso não exista essa ferramenta instalado, ele pede para que você instale ele, vai aparecer uma mensagem. Ele traz aqui, ó, data de modificação, o tamanho do arquivo, as permissões, o tipo de arquivo, a versão e dependendo também do arquivo, ele traz geoposicionamento, geocoordenadas, ele traz o nome do autor, se tiver no documento. Lógico que se esse documento foi bem tratado e apagado os metadados, você não vai ter tantas informações. Porém, muitos documentos que estão aí na internet, eles não são feitos tratamento correto e trazem ali nome do autor, nome da máquina, o programa, por exemplo, se for uma imagem, se foi tratado com Photoshop ou não, qual a versão do Word que foi utilizado para
para aquele documento, a tecnologia que foi utilizada para o tratamento daquela imagem ou daquele documento, o programa em si. Então você consegue trazer algumas informações que poderiam ser utilizadas depois. O pessoal da área de pentest, né, de cibernética, para fazer um pentest, ele teria algumas informações que talvez fossem úteis. Assim também como em uma empresa, o autor desse documento seria visível também aqui, quem produziu aquele documento. Então seria um nome que poderia ser utilizado depois para uma engenharia social, enfim. Então esse segundo script, ele além de fazer o que o primeiro faz, ele traz também os metadados, tá? E aí, como vocês viram, eu fiz questão de colocar por código de cores, algo que também durante o nosso curso a gente aprende. E também, pessoal, aqui foi utilizado regex, né, expressão regulares, que também durante o nosso curso é aprendido. Vamos agora para o nosso terceiro script e vamos ver como ele funciona, o que ele faz. Se eu der um Enter, ele não precisa mais, você não precisa mais passar o diretório, a não ser que você queira, por exemplo, a alternativa número 1, analisar arquivos de um diretório local. Ou seja, tudo que o script número 1 faz, o número 2, ele vai fazer nessa primeira opção. Então, se eu colocar o número 1, ele agora sim vai me pedir o nome ali do diretório. E o nome do diretório é arquivos baixados. Então, eu vou passar arquivos baixados, vou dar Enter, e ele vai fazer exatamente o que o segundo script faz. Ele faz o que o primeiro faz, tirando o hash e o tipo de documento, e também tira os metadados. Agora, e se eu colocasse a segunda, opção? Aqui, ó, o script número 3. Ao invés de passar primeiro o item, eu vou passar o segundo. Baixar arquivos de uma URL e analisá-los. Vou colocar o número 2, vou dar um Enter, ele pede a URL, então eu vou colocar aqui, ó, megacorpone.com. megacorpone.com. Vou estar dando Enter. O que ele está fazendo aqui? Eu posso até abrir uma aba aqui do lado, ó. Vamos dar um watch, que é um utilitário bem interessante. A cada 2 segundos ele vai mostrar o que está se passando ali. Arquivos. Ele cria um diretório chamado arquivos e começa a fazer o download dos arquivos referente a essa URL. A gente já tem aqui o about, o contact.html, o diretório com os arquivos do CSS, fontes, imagens, a index, né, jobs.html, e posteriormente você pode estar analisando esses arquivos, tá? Tanto o código-fonte, podendo abrir no editor preferível, pode também estar trazendo ali os metadados desses arquivos também. Ao final, pode demorar um pouquinho, pessoal. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar já um Ctrl+C aqui no Watch, para a gente sair. Também vou dar um Exit, para ficar só nessa página. E vou dar um Ctrl+C para a gente parar já, tá? Já foi suficiente. Se eu der um Ctrl+L e um LS, nós temos um novo diretório chamado arquivos. Vou estar entrando nele, está dando um LS, e agora eu tenho os arquivos e diretórios e os arquivos dos subdiretórios, todos aqui. Se eu vier agora aqui, e agora eu posso usar o script 1, ou 2, ou vou continuar usando o nosso script 3, porque ele me dá essa possibilidade aqui, como opção 1, de analisar esses arquivos. Então eu vou colocar aqui, ao invés de arquivos baixados, o arquivo que ele cria é o arquivos, e aqui, ó, ele vai trazer tudo. Ele vai verificar imagens, vai verificar todos os arquivos e dos diretórios e subdiretórios. Podem ver aqui que ele entrou em arquivos, foi em JS, que é um diretório, e foi no outro arquivo .js, e fez a mesma coisa. Traz os metadados, enfim, tá bom? Agora a gente pode também ir aqui no script número 4 e ver o que ele faz. Se eu der um Enter, ele dá aquela mesma opção, ó, baixar arquivos de uma URL, e também ele faz a análise dos arquivos em um diretório.
Se eu marcar a opção 1, só para que você tenha a diferença do script 4 para o script 3, se eu colocar a opção número 1 e der um Enter, ele pede para digitar a URL, tá? Eu não vou digitar nenhuma aqui, né? Vou dar Enter, ele diz que os arquivos foram baixados da URL e foram finalizados. Faria absolutamente a mesma coisa que o script 3 fez naquela outra opção, tá bom? Mesma coisa, criaria a pasta arquivos e dentro dele jogaria os arquivos referentes àquela URL. Se eu vier agora e der a opção número 2, agora ele pede para tu digitar o caminho. Eu vou digitar novamente arquivos. Dentro de arquivos, se eu der o Enter agora, diferente do script número 3, ele me deu agora duas opções. Se eu quero só verificar os metadados e hashes, ou se eu quero apenas calcular o hash. Às vezes você não quer os metadados, você quer só o hash, que era o que o script número 1 fez. E essa opção aqui, verificar metadados e hash, é o que o script número 2 faz. Então, no 3, ele também baixa os arquivos, mas quando eu mando ele verificar e analisar os arquivos, ele faz isso não separado dos hash, ele faz tudo junto. Então, aqui no 4 eu dei mais essa opção. Então, por exemplo, eu quero só o cálculo dos hashes. Aperto 2 e ele traz aqui somente os hashes. Os nossos alunos do nosso curso podem ainda estar modificando e mandando salvar em arquivos, em um outro arquivo, ou fazendo isso de forma automática. Eles vão fazer de acordo com o que eles julgam. Agora, passando para nosso script número 5, que foi o que nós utilizamos no primeiro passo, se você der o Enter, ele pede para que você crie um termo para ser buscado. E como eu fiz no nosso primeiro exemplo, nós já fizemos isso, então já não é necessário. Fizemos no início, ele cria ali o arquivo, ele cria um diretório, no caso ele criou aqui arquivos baixados, cd arquivos baixados, e de acordo com o termo ele traz os arquivos. Uma provocação para os nossos alunos é a seguinte: nesse meu script aqui, ele não faz a paginação das pesquisas do Google. Ele não faz, tá? O que isso significa? Que os nossos alunos, eles vão precisar entender o funcionamento das buscas do Google para precisar ver na URL qual o padrão que é utilizado, qual o argumento é utilizado para que seja feito essa paginação. E durante o curso nós passamos esse entendimento para que o aluno saiba fazer, utilizando uma estrutura de repetição, fazer essa paginação. Então aqui eu vou abrir aqui por último, tem que sair, Nano Info 5. Só para que vocês entendam aqui, depois do cabeçalho, eu faço uma condição, porque eu estou utilizando um utilitário chamado links para fazer essas buscas. Se ele não tiver instalado, eu vou trazer a mensagem aqui que o comando para instalar seja esse. Em seguida, eu crio um diretório, eu crio uma função Google Search, está comentada, eu explico aqui, e durante o curso você aprende a fazer também isso. E aqui eu crio a nossa sintaxe. Uma, se ele não colocar nenhum tipo de arquivo, e a outra por um arquivo específico. E aqui no final, a única coisa que eu faço é chamar essa função. Então, assim, para quem já está dentro do nosso curso, eu já disponibilizo o código-fonte dos 5 scripts e provoco os alunos para que eles melhorem esses scripts. Para você que está assistindo esse vídeo que não faz parte do curso, aqui embaixo eu deixo o link para que você acesse e se inscreva no nosso curso. E assim, mesmo que você não esteja no nosso curso, tá? Você tem, a partir desse nosso bate-papo, a minha maior intenção, que não é somente o código, mas sim fazer você criar ferramentas para otimizar e facilitar o seu dia a dia, principalmente para profissionais que trabalham com a Cint. É você pensar fora da caixa, é você ter algumas situações e através dessa ferramenta magnífica, né, uma linguagem simples que qualquer distribuição Linux você pode estar encontrando, você consegue, através do JavaScript, criar ferramentas robustas para facilitar ou otimizar o seu tempo
na busca e coleta de informações em fontes abertas. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima.